Hoje temos as duas melhores Smart Bands do mercado aqui. De um lado a Xiaomi Mi Band 6, do outro lado Huawei Band 6. Hoje elas são consideradas as duas melhores pulseiras do mercado. E hoje a gente vai ver aí qual que está valendo mais a pena você estar adquirindo. Ou a Mi Band 6 ou a Huawei Band 6, testando a questão da tela, seu design, sistema, funções e muito mais aí, comparando preços e outras coisinhas aí para ver qual que é melhor para você estar adquirindo. Então é só conferir o vídeo que tá bem legal. Ambas as pulseiras foram lançadas aqui no ano de 2021 e agora fica aquela dúvida: qual que é melhor eu estar adquirindo? Cada pulseira tem as suas características, seus pontos fortes, e hoje a gente está aqui para fazer esse comparativo, começando pelo design da pulseira. A gente começa com a construção da pulseira. As duas são de silicone, muito confortáveis. Acredito que a Huawei Band 6 seja uma que seja um pouquinho mais segura do que a Mi Band 6. A gente tem muitos relatos aí das pessoas que, por exemplo, vai em alguma cachoeira, na praia, e a Mi Band 6 acaba soltando do pulso por ela ter só um fechinho de pininho. A Huawei Band 6 tem uma vantagem de ela ser aquele fecho de relógio normal, onde você encaixa, dali ela fica bem firme no seu pulso e não corre risco de alguma onda bater forte assim e ela sair do seu pulso e você acabar perdendo a pulseira. Mas as duas são muito confortáveis, feitas de silicone. Outro ponto importante a gente mencionar é a questão da substituição da pulseira. As duas possuem um núcleo no meio, mas a Mi Band 6 se sobressai nessa questão, porque é muito fácil você encontrar uma pulseirinha de silicone personalizada, da cor que você quiser, pulseiras de metal, de couro. Você só troca o núcleo, é muito fácil você remover o núcleo da Mi Band 6 e trocar por outra pulseira. Por outro lado, a Huawei Band 6 é um pouquinho mais complexo para você trocar, assim não é tão fácil como a Mi Band 6. Falando sobre a tela das Smart Bands, uma questão muito importante. A gente tem a Mi Band 6 com uma tela de 1,56 polegadas e temos também a Huawei Band 6 com uma tela de 1,47 polegadas. As duas telas são bem grandes, mas de formatos diferentes. Enquanto a gente tem a Huawei Band 6 com uma tela que é mais distribuída, a questão das informações, pelo seu número ser menor, acreditamos que a tela seja menor, mas ela tem uma distribuição melhor, é um retângulo assim, e a gente consegue visualizar as mensagens melhores, os gráficos da nossa frequência cardíaca, oxigenação do sangue e outras coisas também. Enquanto a Mi Band 6 tem uma tela um pouquinho mais comprida em formato oval, mas às vezes quando você vai ler uma mensagem que você recebe, por exemplo, um WhatsApp, fica um pouquinho difícil porque a tela é um pouquinho espremida. Isso aí eu acho que seja não um ponto negativo, mas a Huawei Band 6 acaba se sobressaindo na questão das visualizações das informações pelo seu formato de tela, que na minha opinião é melhor. Outro ponto importante mencionar é sobre os sistemas das duas pulseiras. A gente tem sistemas super parecidos nas questões de navegação. A Mi Band 6, nessa nova versão, ela não vem com um botão central para você voltar às opções ou ir para a home. Hoje ela é inteira touch, né? Uma tela infinita, onde para você voltar às seleções você tem que arrastar para o lado. Isso pode se acabar tornando um pouquinho mais difícil voltar às opções, mas com o tempo você se acostuma. A navegação é bem fluida, você encontra todos os aplicativos, você pode personalizar os aplicativos na gaveta direto do aplicativo Mi Fit. Você pode selecionar os aplicativos que vão aparecer, por exemplo, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, a lanterna, todas essas coisinhas você pode personalizar pelo aplicativo Mi Fit lá e colocar nas suas gavetas de aplicativos. Podemos até dizer assim, né? Os aplicativos da Mi Band 6 e também a Huawei Band 6 funciona desta mesma forma. A gente pode voltar, né? Também passando com o dedo para o lado, igual a Mi Band 6, mas a gente tem um botão físico na Huawei Band 6, onde facilita bastante esse trabalho aí para você voltar para home, fazer algo do tipo. O sistema das duas são muito parecidos. A Huawei Band 6 utiliza o aplicativo Saúde para fazer o gerenciamento da pulseira e a gente consegue encontrar todas as funções também na gaveta de aplicativos e conseguimos personalizar também.
E falando de bateria, qual que é a melhor, hein? Temos aí a Mi Band 6, que mais ou menos pode durar de 7 a 14 dias, mas no seu uso contínuo aí pode durar mesmo 7 dias ou até menos. No seu uso moderado, fazendo testes, durou cerca de 12 dias, enquanto a Huawei Band 6 durou um pouquinho menos. Em vez de durar uma semana que nem a Mi Band 6, durou cerca de 5 dias, e do seu uso menos intenso durou cerca de 10 dias. A Mi Band 6 acabou se sobressaindo na questão de bateria, mas a gente vê aí a Huawei Band 6 com uma telinha maior, temos opções de deixar a tela ligada por até 20 minutos, essas coisinhas aí podem ter interferido na questão da duração da bateria. Mas uma coisa bem importante falar sobre a bateria também é o tempo de carregamento. Se você carregar na USB do computador, a Mi Band 6 carregou em cerca de 2 horas, estava com a bateria cheia, enquanto a Huawei Band 6 em menos de 1 hora já estava com a bateria cheia. As duas pulseiras em questão de duração de bateria, por serem Smart Bands, estão com a duração bem aceitável. Temos pessoas aí reclamando da duração que está durando 3 dias, ou até menos que isso. Às vezes pode ser por algum problema de bateria da pulseira, mas nos testes aqui realizados no canal, essa foi a duração mais ou menos que a gente teve em relação da bateria da Mi Band 6 e da Huawei Band 6. Temos até dicas aqui no canal para você poder economizar a bateria das duas pulseiras. Falando sobre customizações, personalizações, atividades físicas das duas pulseiras, primeiramente, falando sobre o número de atividades físicas, acaba sobressaindo a Huawei Band 6 por ter 96 esportes. São diversos esportes, a gente sabe muito bem que os principais esportes são ciclismo, corrida, natação, pular corda, remo. Algumas dessas atividades físicas, tanto na Huawei Band 6, tanto na Mi Band 6, né, onde são utilizados mais sensores para realizar a detecção da atividade física. Depois a gente tem diversas modalidades que acabam fazendo uma medição apenas da frequência cardíaca e utilizando algoritmo para fazer também a questão do gasto calórico. A Mi Band 6 tem apenas 30 modalidades de esportes, mas também já é bastante. Uma com 96, outra com 30 modalidades de esporte. Falando sobre GPS, as duas não possuem GPS aí. Tínhamos a esperança do modelo próximo da Huawei Band 6 Pro vir com GPS, mas não vai vir, apenas com uma função a mais de fazer a detecção da sua temperatura corporal. Então ela virá com um termômetro, mas isso aí a gente deixa para outro vídeo. Falando sobre recursos de saúde, as duas possuem os mesmos sensores de oxigenação do sangue, frequência cardíaca. Para fazer um monitoramento do sono, ambas as duas têm um monitoramento muito aprimorado e vale muito a pena você utilizar tanto de uma, tanto de outra. Ambas as duas são muito boas. Falando sobre preço, essa questão aí que a gente fica um pouquinho mexido, né? Comparando a Mi Band 6 com a Huawei Band 6, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a Mi Band 6 vocês encontram por preços melhores. Se você comprar no mercado aí de varejo, pela internet, você pode encontrar ela de 180 a 200 e pouquinho, né? Uns 220 no máximo. Eu acredito que você encontre a Mi Band 6 aí fazendo importação, comprando pelo Mercado Livre, você encontra mais ou menos por esse preço. Por outro lado, a Huawei Band 6 a gente encontra aí entre 230 a 270 reais, você fazendo a importação também. Ela é um pouquinho mais cara, mas eu acho que vale muito a pena você escolher uma ou a outra. Eu acho que vale muito a pena você colocar na balança, né? A Mi Band 6 ela traz um conforto muito assim bom para o seu pulso. Parece que você não está utilizando o relógio, ela é muito leve. A Huawei Band 6 já é um pouquinho mais pesada, mas bem pouca coisa. E ela é um pouquinho maior, então você já sente essa diferença no pulso. Isso aí é uma questão também muito importante que precisa ser avaliada. As duas são muito confortáveis, mas você sente essa diferença que a Mi Band 6 parece que você não está com nada no pulso. O veredito do canal aqui eu acabo dizendo, mesmo que a Huawei Band 6 tenha um preço um pouquinho mais alto, eu acredito que ela seja a sua melhor opção no momento, seria a minha melhor opção.
Não tô querendo também influenciar você aqui a escolher a Huawei Band 6, mas no momento eu escolheria essa pela quantidade de informações que a gente consegue ver pela tela da Huawei Band 6. As mensagens quando você recebe, dá para você ler melhor, os gráficos, acaba dispensando um pouquinho o uso do celular. Você não precisa deixar ele conectado o tempo todo com a sua pulseira, isso também economiza muita bateria, mas você consegue ver o gráfico da frequência cardíaca, o monitoramento de 24 horas por dia da sua oxigenação do sangue. Outro ponto que a Mi Band 6 faz apenas monitoramentos manuais da oxigenação do sangue, enquanto a Huawei Band 6 faz isso 24 horas por dia. Então é outra questão que você tem que levar na hora de você comprar a sua pulseira. Mas a Huawei Band 6 aí, acredito que hoje para mim seria a melhor opção, caso eu tenha que escolher uma Smart Band. E galera, qual Smart Band aí você acha que é melhor? A Mi Band 6? A Huawei Band 6, as duas Smart Bands são muito boas, a gente não pode negar isso. Tem pessoas que vão se adaptar melhor com a Mi Band 6, tem pessoas que vão se adaptar melhor com a Huawei Band 6. A gente não dá para dizer qual que é a melhor assim para todo mundo. Vai de você verificar aí alguns comparativos, além desse que eu tô fazendo isso aqui. Vale a pena vocês verificarem outros vídeos também, outras opiniões, para saber qual que é a melhor para você, porque depois que você comprou, você vai adorar tanto uma quanto a outra. Eu acho que as duas são muito boas. E deixa aí nos comentários qual que você acha melhor. E outra coisa, se tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Os links para vocês comprarem essas pulseiras vão estar aqui na descrição aí. Lojas super confiáveis. Pode comprar, foi por essa loja que eu comprei as minhas pulseirinhas. Então pode comprar, tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Um abraço para todo mundo. Valeu por ter assistido e fui!